Boa noite, quarta-feira, 8 de julho de 2020, pontualmente às 9 horas, começando mais uma live do projeto Em Preto e Branco. E hoje confesso que é uma live que vai me dar um pouco de medo. Uma live meio polêmica, mas é uma live diferente, reunindo amigos de muito tempo, de uma caminhada, de uma longa caminhada, e que tenho certeza que tem muito assunto, muito papo legal aí para gente conversar durante muito tempo. Então, dá boa noite ao pessoal que está nos acompanhando, que vai entrar daqui a pouco, que vai entrar ao longo da próxima hora. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham aí. E mais uma quarta-feira, mais uma live do projeto Em Preto e Branco. Isso aí, mais uma, nossa oitava live, oitava semana consecutiva aí de assuntos. Toda quarta-feira já tá virando tradicional já, o pessoal tá curtindo. Né? E hoje promete. Hoje promete. Promete. Como diz a nossa amiga Nara, tem tudo para dar errado. Mas, enfim, né? Quando o Mário propôs esse tema, eu perguntei para ele, é sério mesmo, cara? Tu tem... Ó, o pessoal está começando a cair a instabilidade aqui da nossa internet. Mas quando o Mário propôs o assunto, eu perguntei, cara, é sério? Vamos fazer sobre isso mesmo? Isso, vamos, é legal pegar as experiências aí de vida de cada um, que mudou nesse tempo todo. E depois parando para pensar, realmente é interessante. É interessante porque hoje a gente está vivendo um tempo de intolerância, né? A gente está vivendo um tempo de intolerância, as pessoas não estão mais não respeitam mais a opinião contrária. Então, se tu tem um pensamento político diferente, as pessoas já te excluem. Se tu tem uma crença religiosa já diferente, as pessoas já te excluem, ou não aceita, te critica, te ofende. Então, eu acho interessante a gente discutir isso hoje, porque nós somos todos de uma geração, a gente sobreviveu aos anos 90, né? Todo mundo se conheceu nos anos 90 aqui. Quando a gente se conheceu, foi o começo do grunge, era a época do grunge, Nirvana, Pearl Jam, né? Era tudo adolescente, né? Era tudo adolescente nessa época. Aí entramos nos anos 2000 e parece que zerou tudo e o mundo regrediu demais. Né? E a atitude das pessoas com relação às outras também regrediu demais. Então, já falei demais, vamos saudar os nossos convidados. Começar pela Karine. Boa noite, Karine. Boa noite, tudo bom? Joia. Feliz de estar aqui, de rever os amigos. Legal. Amigos de anos, né? Longa data. Bastante tempo, de bastante convivência, de bastante história. Muito bom. História tem de bom monte. Rever todos. Estou feliz. Eu estou muito feliz também. Muita, né? Que bom. Boa noite, Cristina. Boa noite, muito honrada pelo convite. Muito legal rever todos. Show de bola. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, meus queridos, tudo bom? Muito honrado, muito feliz pelo convite, por participar aí. 27 anos de amizade. Né? 27 anos, cara. 27 já, cara. Todo mundo velho. Pouco tempo. Conhecemos ontem. É verdade. Eu gostaria... Humberto. Foi ontem. Parece. O que é, Mário? Eu gostaria de certa forma, de justificar, né, por que eu achei importante fazer essa live de hoje, porque a gente está vivendo tempos sombrios, né, onde amizades são desfeitas, e eu estava vendo até uma reportagem daquele jogador do Juninho Pernambucano, se eu não me engano,
que ele falou que ele está sem se dar uns quase 70% dos parentes dele em decorrência de toda essa situação política, de discussão de política, religião, de fé e tal, em decorrência da intolerância religiosa também. E para mim era importante, e eu acho que como para todos nós aqui, deixar claro para ambientalizar, né, quem está nos assistindo, que nós, todos aqui, como o Humberto falou, nós conhecemos a década de 90, dentro de um cenário diferenciado, que é dentro de um movimento, que é o movimento CLJ, né, que é um dos maiores movimentos de jovens da Igreja Católica, onde nós tínhamos uma convivência muito próxima, né, e regular na frequência da gente se ver. E nós tínhamos um jeito muito próprio de nos relacionarmos e até de nos apresentarmos, né? E até quando o Humberto começou a apresentar cada um aqui, me traz uma saudade, porque não, geralmente, para quem está nos assistindo, se nós fôssemos apresentados para vocês naquela época, no ambiente em que nós estaríamos recebendo vocês, que seria nas dependências da paróquia onde nós convivíamos, seria mais ou menos assim. E aí eu vou pedir para que cada um, né, repita, né? Eu vou começar por mim, então, para dar o exemplo, né, já que eu estou dando ideia. Seria mais ou menos assim. Eu diria que eu sou o Mário, meu nome é Mário, digamos, tem tal idade, né, tenho 44 anos, fiz CLJ 215 e 32º 2. E aí, segue adiante a próxima pessoa. Vai, Cristina. Eu diria que eu era Cris, que eu tinha feito o CLJ de número 194, se eu não me engano, o 23º 2, CLJ 2, e o 15º 3. E fazia parte do folclore, né? Que eu tocava violão nas missas. A gente tinha esse movimento chamado folclore, muito gostoso, que a gente fazia as animações das missas e dos nossos encontros, né? Karine. É isso. Então, meu nome é Karine, eu tenho 47 anos, deixa eu ver se a câmera aqui deu. 47 anos, fiz o CLJ 165, CLJ 165, 14º J2, e o 3, não me lembro o número lá, mas eu fiz o 3 também. O número lá. Das cozinhas, fui coordenadora e várias outras coisas. Trabalhei em vários cursos aí. Faltou a minha Muito idade, bom. eu tinha 15 anos. Época, né? Eu era um pouquinho mais velha. Agora eu já tô, né? Tudo bem. E eu tinha um apelido que eu não me importo de falar. Meu apelido no CLJ era Paquita. Por causa que eu tinha um cabelinho bem quadradinho. A única de nós que tinha apelido aqui era tu. É a única. Eu não vou revelar os apelidos dos outros, porque eu não tenho permissão, né? Mas, como era da época, né? Não, porque aquilo não parecia apelido. Parecia codinome de facção criminosa. Tinha o zoológico também, né, cara? Meu Deus, que horror. Dependendo do apelido. Reginaldo, vai. Já fora. Bom, eu sou o Reginaldo. Eu ia falar, mas... Melhor eu não. sou o Reginaldo, tenho 44 anos, fiz o CLJ do número 207, fiz o 22º CLJ 2 e o 3 eu também não lembro o número, tá? Porque eu saí do grupo do movimento logo em seguida daí. Legal. Tu fez... Vocês fizeram junto, Humberto? Eu só me lembro que eu fiz o 180, agora qual foi meu 2 e meu 3, eu não me lembro.
Eu trabalhei no teu curso, Beto. Hã? Trabalhou, né? Trabalhei no teu curso. 5, 6 e 7 de junho de 1992. 28 anos já. Imagina. Do CLJ1. Eu tenho a foto, mas estão tudo... Como é que é? Como é que é, Karine? Eu tenho as fotos, mas estão tudo amareladas, né? Tem a foto do CLJ, dos encontros, mas estão tudo amarelados. Eu não vou mostrar. Legal. Muito tempo. O que que... Legal. Sabe o que eu fico pensando, gente? Eu fico pensando o seguinte... Eu estava me lembrando que... E até estava falando... Às vezes comento muito por cima com eu tô segurando a minha língua para não falar os apelidos. Porque, para quem não sabe, aqui a gente está em casa, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma plateia. Mas em si... às vezes eu conversava com o Reginaldo ou até com o Humberto, que nós temos uma amizade muito bacana. Às vezes eu encontrava a Cristina no fórum e tal. A única pessoa que faz tempo que eu não vejo realmente é a Karine, né? Faz bastante tempo, né, Karine, que a gente não se vê. Mas a Cristina eu via, porque a Cristina também é advogada, é minha colega, e a gente se via eventualmente no fórum. Eu não sei se a Cris continua ainda advogando. E o Reginaldo, a gente acabava se vendo eventualmente também. E o Humberto, muito eventualmente. Mas o que me chama a atenção é que naquele momento em que nós convivíamos, né, muita coisa foi plantada em relação de amizade, muita coisa bacana, muita coisa que muitos frutos a gente não parou de colher, né? Diante do momento político que a gente está vivendo, que é bem complicado, que a gente sabe que existe muita discórdia nas famílias ou até em relações de amizade, de certa forma, nós, o nosso bom humor peculiar, que nos é, digamos, bem específico, né? E sempre foi isso, né? A gente lida de uma maneira muito diferente. E mesmo embora muitos de nós tomaram caminhos de fé diferentes, não é verdade? Até logo quando eu encontrei o Reginaldo tinha me comunicado que ele tinha se tornado evangélico. E aí isso não me afastou em nenhum momento dele. Pelo contrário, né? Mas daí eu queria te perguntar, de certa forma, Reginaldo, como é que foi essa mudança? Como é que foi esse processo de transformação para ti? Assim, porque eu, enquanto teu amigo, para mim, tu continua o mesmo, quase que eu digo teu apelido, o mesmo Reginaldo. Bom, para mim foi uma coisa bem natural que aconteceu, né? Eu sempre busquei na igreja, na religião, conhecimento, né? Conhecimento de Deus, né? E eu acabei, depois do CLJ, fui para outros movimentos dentro da Igreja Católica, né? Não foi o suficiente que eu buscava, né? Não era tudo aquilo que eu queria o conhecimento realmente da palavra, né? De Deus, conheceu mais profundamente. E eu achei isso na igreja evangélica, né? Passei por 2 denominações, né? E ali eu me achei muito. Mas isso realmente, assim, acaba afastando muita gente, né, da gente, né? Sorte que essa amizade que a gente tem não se desfez por causa disso, não foi abalada em momento nenhum, né? Porque a gente teve essa coisa especial, essa formação dessa amizade especial lá há 20 e poucos anos atrás, né? Mas até dentro da família, né, eu tive pessoas que se afastaram, que o relacionamento mudou, né, por causa disso, né? E eu vejo que isso acontece muito no mundo, né? Ou por religião que tu mudou, ou porque tu tem uma predefinição política diferente da tua casa, dos teus amigos. Isso acontece hoje muito, muito mesmo, né? Tem acontecido bastante isso.
ou por ideologia de sexo, ou porque tu é negro, ou porque, sei lá, entende? É muito complicado hoje em dia isso. Uhum. Cris? Então, nós nos conhecemos naquela época lá na igreja, né? E eu sempre tive muita certeza da minha fé, né? Tanto que eu optei de fazer a crisma, que seria a confirmação do batismo, certa que, né, eu era católica, né, e queria seguir na fé, né, católica. Mas foram acontecendo coisas na minha vida e questionamentos que eu não encontrei resposta na Igreja Católica, e é muito contragosto. Eu fui encaminhada, né, hoje eu entendo por quê, né, eu acabei indo para o espiritismo, né? As pessoas chamam de kardecismo, né? Na verdade, o espírita é o que estuda, né? O kardecismo, né? Allan Kardec foi o decodificador, né, da doutrina espírita, né? E comecei a frequentar, a estudar. E o que me levou, assim, o que me chamou mais atenção era o que o Kardec, não sei se vocês que não são espíritas viram o filme do Kardec, né? Ele era um cientista, ele era um estudioso, e ele era ateu, então ele duvidou muito, né, daquelas manifestações lá na França, naquela época, e pensei comigo, meu Deus, mas o cara era ateu, o cara era um estudioso. Então, né, e comecei Então, as perguntas, assim, não vou, né, aprofundar muito as minhas dúvidas, foram todas respondidas dentro do Espiritismo. E a minha família, de certa forma, eu tenho familiares que têm, né, o que a gente chama dentro do Espiritismo a mediunidade. Na verdade, todos temos mediunidade. Então, na minha família, eu tenho um médium que eu vou usar a linguagem popular, tá? Quem enxerga, que escuta, né? Tem os nomes assim dentro do espiritismo para explicar, né, o que é cada um. E eu não tenho esse dom, né? A minha mediunidade é mais em sonhos. E é isso, né? E quando a gente é criança também, deve ter acontecido com vocês, né? A gente é levado pelo pai e pela mãe pela mão, né? Para a igreja, ou quem é espírita, para o centro espírita. E quando a gente se torna adulto ou adolescente, é que a gente vai tomando consciência de quem a gente é, né? E a gente faz nossas escolhas. Aqui em casa, né, eu crio as minhas crianças na fé espírita. Já me questionaram por que eles não vão fazer primeira comunhão. Não é que não vão fazer, eu já conversei com meu menino, expliquei o que era. Ele disse, não, mãe, eu não quero, eu sou espírita. Né? Mas eu explico bem explicado para ele que tu é espírita, mas não pode discriminar outras religiões. Nós temos os evangélicos, nós temos a Umbanda, nós temos outras linhas, né, dentro do espiritismo, né, espiritualista, né? Então, eu sempre prego em casa o respeito, né? A gente tem que ter respeito. A pessoa vai no culto, a pessoa vai na missa, vai no centro espírita, vai no terreiro, né? Quem é de Umbanda, as religiões afros, né? Então, a gente tem que ter uma coisa chamada respeito. A minha avó era da linha de Umbanda, minha avó paterna, né? Os filhos dela, né? A minha tia, 2 delas tinham o dom da vidência, mas não eram de Umbanda, né? A minha prima, tem uma prima que também ela enxerga, mas ela não desenvolveu, né? Ela não, enfim, segue católica, né? Então, cada um, na minha família também tem uma tia que se tornou evangélica, e assim a gente tem que fazer, né? Eu acho que o papel nosso como pais é ensinar o respeito, cada um dentro da sua fé. E como a gente disse uma vez lá na sala do CLJ, a gente estava falando sobre religião, e eu não lembro quem foi a pessoa que falou assim, eu vou dar um exemplo. Vocês estão vendo aquela cadeira ali no meio, que a gente sentava em roda, né? A gente estava em cadeirinha em roda. Aí todo mundo olhou para aquela cadeira, e aí foi um rapaz que falou isso, eu não lembro quem foi. Todas as religiões são o caminho para chegar naquela cadeira ali. E aquela cadeira ali é Deus. Eu vou sair daqui onde eu estou, vou caminhar para frente, o colega vai caminhar para a direita, outro para a esquerda, e todos chegam até Deus. E o importante é chegar até Deus.
né? Então, eu acho que é isso, né? Todas nós temos a nossa fé, o nosso caminho para chegar até ele, né? Que é o que importa, né? É verdade. Eu ouvindo, por enquanto, né, o Reginaldo falar e a Cris falar, me passa um filme na minha cabeça, porque, para quem está nos assistindo, né, imaginem que todos nós aqui, a questão de alguns 20 e poucos anos atrás, né, quase 30, nós tínhamos uma rotina de nos encontrarmos todas as quartas-feiras, ficarmos o quê? 1 hora e meia, 2 horas juntos no altar da igreja, a igreja fechada, né, aberta, entre aspas, só para nós, e aos sábados à tarde, que nós tínhamos, digamos, o sábado, digamos, início de tarde até o, bem dizer, final do dia ali, né, até a missa das 7, era isso, né, gente? Isso. Aonde nós estávamos ali... das 3, terminava às 7. Isso. Vivendo em torno, né, daquele cotidiano ali da convivência, da vida cristã, católica e tal. E agora, vendo a Cristina falar, né, para nós era básico ser batizado, primeira comunhão, crisma... CLJ 1, 2, 3, quer dizer, era uma coisa assim, parecia, para mim, assim, hoje eu olho como se fosse, digamos, tipo, condecorações, assim, né, tipo, uma estrada, assim, né, a se seguir e tal, e o que sempre me chamou a atenção, logo quando eu entrei para o CLJ, o que me chamou a atenção no primeiro dia que eu estive lá, e eu falo até hoje, assim, era a energia que eu via aquelas pessoas se beijando, se abraçando, com aquela energia, sabe, é uma energia muito positiva, muito, né, e que alguns de nós, não posso generalizar, mas que alguns de nós mantêm até hoje, porque a impressão que eu tenho, gente, é que fala, Humberto. Se abraçando e se beijando de forma respeitosa. De roupa, estou falando de roupa. Se abraçando e se beijando de roupa. Meu Deus do céu! Irmandade. Então, tudo na inocência. Tudo na inocência. Mas alguns de nós, a impressão que eu tenho, assim, que alguns de nós, a boa parte de nós, a gente, quando nós nos vemos, né, e alguns de nós, alguns estão casados, têm namorados, estão noivos. Eu acho que quem não viveu aquilo e vê hoje a gente se encontra na rua, se cumprimentando, se abraçando, essa intimidade que se construiu ao longo do tempo e pelaquela convivência, estranha da mesma forma que eu estranhei quando eu cheguei no primeiro dia lá, entende? E só vivendo isso, que para mim é um grande privilégio, né, a vida em comunidade, que tu pode entender. Mas, para eu não monopolizar a fala, eu queria que a Karine falasse. Karine, tu continua cristã, católica, como é que tá a tua vida? Fala um pouquinho para nós, que tu é minha irmã querida. Tenho vários manos, né, mano? O Humberto, que me adotou no CLJ lá, né? Num curso de CLJ, ele declarou que era meu irmão em Cristo. Amém. Fiquei muito emocionada. Tem o Mário. Né? Bom, como a Cristina falou, eu tenho uma formação católica, tá? A maioria de nós, desde sempre, é católica. Minha mãe é católica, ela reza terço, ela reza rosário, reza tudo ainda aqui em casa. Mas a minha família é uma confusão de religião. Porque, assim, para o meu pai poder casar com a minha mãe, já na época, ele era evangélico protestante. Ele teve que se tornar católico. Porque na época não poderiam casar pessoas de religiões diferentes. Agora eu sei como é que está essa história, tá?
Então, o pai se tornou católico. A minha avó, por parte de pai, teve uma época que ela se tornou espírita, minha madrinha de batismo também. Eu não sei o que houve lá na história de vida delas, que elas se tornaram espíritas. O meu avô, parte de pai, se dizia ateu. O pai do meu filho era da Umbanda. Então, eu sou uma curiosa por religiões. Tá? Eu pratico agora, eu estou pesquisando, não sei se é bem essa palavra, a prática do Ho'oponopono, que é um tipo de um terço. Ele é havaiano, ele me faz muito bem e faz umas limpezas de memórias, assim, de alguns traumas, tá? Então, se for definir a minha religião, eu sou mais espiritualista, né? Eu pego um pouquinho de cada coisa, assim. Gosto de algumas coisas do espírita, respeito muito a religião evangélica, a Umbanda, a católica, mas eu sou uma curiosa por religião, tá? Tem alguma coisa de física quântica que às vezes eu dou uma olhada, mas assim, ó, eu não tenho participado em missa, mas se me convidarem eu vou. Eu também. Eu já participei uma vez de um ritual da Umbanda, que me convidaram para uma festa lá da Umbanda, não tenho problema nenhum. Eu sou curiosa, tá? Eu faço as minhas meditações, as minhas limpezas de memória, assim, de traumas. Eu tive uma época que eu tive uma depressão muito profunda, tomei até remédio, fluoxetina, e para deixar do remédio, eu procurei a espiritualidade. Tentei me apegar a algo, assim, superior, né? Então, o que me ajudou muito foram as meditações que acalmaram a minha mente, né? Na respiração, porque a meditação não é mais do que a respiração, o controle da respiração, que acalma a tua mente. Algumas palavras positivas, assim, de incentivo que eu estava precisando na época, né? De você é forte, coisas que a gente tinha dentro do CLJ, sabe? De uma maneira bem saudável, de que um dava força para o outro, tinha uma irmandade, uma energia muito boa, né? De não deixar cair, mesmo que a gente saiba que as pessoas tinham grandes dificuldades, a gente tinha uma união muito forte ali. Então, eu acho que isso me faltou uma época e eu tive que buscar, assim, de repente, na meditação. Eu sou uma curiosa. Onde vocês me convidarem, eu tô indo. Agora vai falar o líder da quadrilha, Eu gosto Humberto. de todas elas. Até de toquinha de bandido ele tá, né? Até de toca. O Zé Pequeno vai falar agora. O Zé Pequeno vai falar. O Zé Pequeno. Zé Pequeno é o caramba. Tudo isso é Dadinho. frio, tchê. É o Dadinho. É o Dadinho, virou Dadinho. Não, mas, Humberto, antes de tu falar, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou tocar o teu coração agora. Profundamente. Vai tocar unidos. Eu e o Reginaldo, tem que estar segurando a minha língua. Tá, pode falar meu apelido, não tem problema, cara, não tem problema. Eu e o Buga, né? Eu e o Buga. Isso. A gente já falou o apelido dele em outras lives, cara. Eu e o Buga, nós estávamos... Buga, não sei se tu vai te lembrar. Hein, Buga? Não sei se tu vai te lembrar. Esses dias a gente estava conversando sobre o papel importante que o Humberto teve lá no CLJ, né? Como presidente, como líder, né? Sim. Eu falava pro... Tem até um áudio nosso gravado falando sobre isso. Eu falava pro Buga que não sei se a Cristina vai concordar, se a Karine vai concordar,
mas uma das características do Humberto, que eu sempre gostei muito do Humberto, é que ele sempre foi um cara, um moderador, um mediador de conflitos. Ele sempre foi um cara que sempre procurou nem para um lado e nem para o outro, né? Ele sempre procurou equilibrar as situações, por mais que, de repente, o desejo dele pudesse até ser outro, né? Ser para um lado ou ser para o outro, não importa. Então, eu acho que a neutralidade, sem fugir da responsabilidade dele, é uma característica dele, né? E Buga, reforça aí o que eu... É bem isso aí. É bem isso aí que a gente estava falando mesmo. Essa posicionamento dele, né, de liderança, assim, sendo neutro, sendo bem equilibrado, né? Porque num grupo que tinha 40, 50, 60 pessoas, tu tem que ser, né, um líder assim que se centre, né? Senão tu vai pender para um lado e vai ter separação, vai ter briga, vai ter algum problema. E a gente tinha assim, esse número de pessoas e uma rotatividade de pessoas e sempre, né, a gente estava tudo certinho, caminhando certinho, né? O pessoal que eu encontro hoje ainda às vezes eu encontro algumas pessoas do CLJ, assim, das antigas, né, na rua ou nas redes sociais, e o pessoal todo comenta, né, essas coisas, né? Como era diferente naquela época. Não, e outra coisa, para as pessoas que estão nos ouvindo, Cristina me ajuda, Karine me ajude, para descrever para as pessoas como é que era, né, a rotina. É como o Buga falou, 60 jovens, 2 salas divididas, né, com o pré-CLJ e pós-CLJ, com equipe de trabalho desenvolvendo o trabalho na tarde de sábado, com equipe de trabalho desenvolvendo na quarta-feira, né? Ou seja, de alguma maneira ele tinha que estar ali conectado com tudo, todos, né? E coordenando tudo, né? Coordenando tudo. Assim, eu acho importante explicar para as pessoas o que é o CLJ. Para as festas jovens, né? E os eventos. Que é um curso de liderança juvenil cristã, onde a gente aprende, onde o Muito CLJ bem, em si, né, era um curso de 3 dias, que a gente não fala o que acontece lá dentro, é um curso muito intenso, onde tem a parte da religião, né, eu me considero católica ainda, né, eu acho que uma vez católico, eu tenho minhas orações católicas ainda, como a Karine disse, se me convidar para uma missa eu vou, meus filhos são batizados, enfim. Então, esse curso de 3 dias, um curso muito emocionante, que os jovens, muitos deles choram muito, porque parece que te desperta para a vida, né? E eu sempre digo para as pessoas que dentro do CLJ, não que eu não fosse, né, gente antes, né? Mas a impressão que eu tenho é que ali é como se te ensinassem, não é que eu vou te explicar, é difícil te explicar, dá um despertar na gente, porque ele te ensina o que é ser líder. E eu acho que por conta dessa aprendizado de ser líder, é da onde eu tiro o respeito por outras religiões, é da onde eu aprendi a não deletar quem é de direita ou quem é de esquerda, quem tem religião dessa ou não tem daquela. Porque o líder, né, vocês vão concordar comigo, lembro numa palestra que falava o que é ser ídolo e o que é ser líder, né? O ídolo é aquele lá, da banda de rock, é a Madonna, não sei o quê. E o... Depois eu vejo. Aí, e o líder é o cara que vai ouvir, e aí a gente está dando o exemplo do Humberto, o líder ele vai ouvir os 2 lados, ele vai encontrar uma solução sem conflito, o líder respeita a opinião de todo mundo, o líder não se coloca acima de ninguém. Então, isso fez uma enorme diferença na minha vida, aprender que não é porque todo mundo usa o mesmo tênis e eu não gosto daquele tênis que eu vou ter que usar, não é porque todo mundo usa, sei lá, o batom vermelho e eu não gosto, não é porque está uma galera usando que eu vou usar, é ter a personalidade. E eu acho que muitos jovens se perdem
de não ter essas orientações desde cedo. E eu fui uma privilegiada, com 13 para 14 anos, de ter esse privilégio de aprender essas coisas. Então, não é muito mais do que estar lá o dia inteiro lendo a Bíblia. E as pessoas pensam que é o dia inteiro lendo a Bíblia e cantando, né? Não, gente. Tem um grupo de trabalho e isso também levava o jovem a se comprometer. Então, tinha o grupo que preparava o encontro do sábado, o grupo que preparava o encontro da quarta-feira, e era um comprometimento. A gente se reunia na casa de alguém, a gente fazia, era um compromisso. E não tinha o WhatsApp na época, nem o celular, para dizer, né, ferrou, não vai dar, vamos desmarcar. Não, isso não existia. A gente marcou, né, segunda-feira, às 14h, a gente se reunia. E a gente cumpria nosso dever, e a gente fazia. E isso prepara o jovem desde, né, a adolescência a ser um adulto pontual, com seu compromisso, né? E eu sempre digo, se hoje eu me considero uma pessoa, digamos assim, não ruim, né, uma pessoa boa dentro do que eu acho que eu, né, é porque eu tive uma boa base, né? E eu já falei demais, e eu acho que é isso que é importante explicar para as pessoas, que não era só um grupo onde jovens tocavam na missa e falavam, né? Tem muito além, era uma coisa Tinha muito legal. O tripé, né? Tinha o tripé. Isso, o tripé. Alguém fala do tripé aí? Tripé. Quem é que lembra do tripé aí? Vamos lá. Ação, oração. Estudo, piedade e ação, não era isso? Estudo, piedade e ação. Estudo, piedade e ação. Isso aí. É que eu não fiz o 3. Eu sou recalcado, não fiz o 3. Jovens... Tinha jovem dando palestra para jovem, né? Uhum. E o CLJ, ele me ajudou assim, a instigar muita vontade do conhecimento, né? Uma pessoa que me inspirou muito a buscar o conhecimento de Deus, de religião, foi o Paulo Fernando, né? Uhum. Que é um cara que sabia muito da Bíblia, ele conhecia muito a Bíblia, ele conhecia muito a palavra, né? E eu gostava de ver isso aí nele, né? E me deu muita vontade, né, de aprender tanto quanto ele, assim, né? E eu continuei buscando, né? Depois que saí do CLJ, eu tive outros movimentos dentro da Igreja Católica, né, que também eram bons, né? Mas sempre querendo aquele algo mais, né? E que nem a Cris falou, que nem a Karine falou ali, o Mário falou, né? Também respeito muito outras religiões, outras igrejas, entendeu? Me dou bem com todo mundo, tenho vizinhos que são de Umbanda, a gente se conversa, a gente confraterniza junto, né? Não tem conflito nenhum. Por quê? Porque a gente aprendeu a ter respeito, né, pelas outras pessoas, pelas opiniões das pessoas, né? Eu aprendi isso, né? Eu consegui aprender isso nos cursos, na minha vivência toda, né? Tu já vai falar, Humberto, a gente já vai deixar. Não. Era mesmo, Humberto, ninguém deixou. Mas Karine... Vou tirar todo mundo do ar daqui a pouco. Oi. Vai ficar só tu. Karine... O presidente falando. Karine, tu sabe que o que mais me... Se me perguntasse um dia, né, uma coisa que me marcou muito no CLJ foi que a gente aprendeu a viver com as diferenças e aceitar o outro como ele é, né? A gente aprende a respeitar as diferenças, a gente aprende a lidar com a diferença e aceitar e enxergar as qualidades e os valores do outro, né? E isso é fundamental. Só um pouquinho. Eu acho que mais assim, me fez crescer. O que mais me fez crescer, por favor. Humberto, é sua vez. É no final. Ah, tá. Pensava que era agora. Não. Então eu vou deixar para o final o meu depoimento, tá? Mas eu acho que uma das maiores responsabilidades do líder, no caso do Humberto, que a gente esqueceu de falar, né, gente? A Cristina, ela deu um plano geral, mas antes disso que a Cristina falou, para quem está nos assistindo,
para você entrar no CLJ, você era convidado para entrar, né, no CLJ e tal, e tinha um momento pré-CLJ, ou seja, era um momento antes de você fazer o curso de formação. E para ir para esse curso, eram feitas escolhas, né? Peneiras, filtros, né? Tinha pessoas que não iam, né? Tinham pessoas que iam, né? E isso... Tem pessoas que demoravam para ir. Né? E esse processo de escolha, eu acho que é perverso, deve ser muito duro para quem tem que decidir, né? Porque nós éramos muito jovens, né? E chega não é fácil. Cada caso é um caso, né? E eu acho que é aí que está a grandeza do líder, né? De saber equilibrar isso, né? De saber o momento, né? E também, não só do CLJ1, mas eu vou usar o meu exemplo. Eu sei que eu fui para o CLJ2 e eu sei que não foi uma coisa fácil de eu ir para o CLJ2, porque primeiro que o número de vagas diminui, né? Porque são várias paróquias, né? Então, o número de vagas diminui por paróquia. Então, para o líder escolher, junto com a equipe, quem vai, é uma discussão, né? É toda uma discussão e o compromisso de quem é escolhido para depois dizer que aquela escolha foi bem feita, né? É verdade. E normalmente quem dava o pré-CLJ eram pessoas com um pouquinho mais de experiência que já tinham feito CLJ2, né? E já tinham um pouco mais de formação. Então, eles tinham uma visão diferente. O que eu dei, eu acho que 1 ou 2 pré-CLJs, eu não me lembro agora, tá? Eu dei contigo. Passei vários anos dentro do CLJ, eu dei algum. Tu lembra que a gente trabalhou junto? Nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos num CLJ também. Então, eu acho que o líder, ele tem que ponderar muito, né? Para ser um bom líder. Acredito que é muito levado em conta o compromisso da pessoa que está ali no pré-CLJ, se ela vai todos os sábados, se ela é compromissada, se ela tem um preparo bom para entender todas as palestras que são dadas, né, no curso, e todos os acontecimentos que tem dentro do curso, lá dos 3 dias, né? E como é aquela frase, tudo está previsto e nada será mudado, é uma frase que o pessoal do pré-CLJ sentia pavor. Como assim? A gente repetia, tudo está previsto e nada será mudado. Meu Deus. O céu é doce. O céu é doce. Ai, tia, como que vai ser o curso? Tudo está previsto, nada será mudado. Mas vai acontecer isso. O céu é doce. O céu é doce. Meu Deus. Então, tem muitas vivências que a gente tem e que Fala. Eu lembro que eu estava lembrando... Eu estava lembrando calma, eu estava lembrando esses dias do Humberto e ele não estava se lembrando. Eu falei, Humberto, tu lembra daquela função que tinha a Lu, acho que a Lu, a loira aquela, era Lu Camilo. E eu falei para ele, não, Humberto, que ela tinha a função que ela trazia informações, né, todo sábado para nós, das outras paróquias e tal. E era a Vogalia, né? A Vogalia. Né, que ela... A Vogalia, tem que lembrar do jornalzinho também, que tinha no CLJ, né? A gente tinha um jornalzinho também lá no CLJ, né, Beto? Com o nosso jornalista, né? Tinha um jornalzinho. Reuniões de saca-rolha. Saca-rolha. Reunião de saca-rolha. O saca-rolha, né? Lembra? Saca-rolha. Fala, Humberto. Muito bom. Fala o chefe da quadrilha. Fala o chefe da quadrilha. Eu gosto da objetividade do advogado, né? O advogado diz que vai falar pouco. Mal da profissão, meu amigo. Depende a tese. Agora, falando sério, assim, ó.
Fico muito feliz com as palavras de vocês, assim, fico lisonjeado, fico feliz de saber que a responsabilidade que eu tinha foi bem compreendida, foi bem desempenhada, então, né, que o pessoal entendeu, às vezes, de não poder ir para o curso, ficou meses fazendo um pré, e a gente argumentava, cara, mas tem que ter uma melhor preparação, a vaga é limitada. Na época era muito cursista para pouca vaga, né? Hoje é muita vaga para pouco cursista, né? Hoje está inverso o CLJ, né? E eu acho que o CLJ, há 2 anos atrás, se não me engano, foram 2 ou 3 anos, a gente fez o reencontro de 20 anos do encerramento do CLJ. Né? E foi muita gente. E o Padre Marcos está querendo reativar, né? Pois é, eu não estava sabendo. Mas aí a gente fez. E olha como são as coisas, né? No dia do nosso reencontro, o padre que acabou com o nosso CLJ morreu. Morreu no mesmo dia do nosso reencontro. Né? Aquelas coisas da vida, assim, espirituais, ninguém explica. E foi muito legal o nosso reencontro, porque depois de 20 anos, o clima estava muito legal. E veio gente de todo canto, né, cara? Isso de se aproximar, de falar, porque quando acabou, alguns tinha alguma mágoa de alguém, entendeu? E eu tinha algumas mágoas também, mas, cara, 20 anos depois, muitos eram adolescentes, a gente era jovem, se depois de 20 anos tu não resolveu isso, cara, tu não amadureceu, tu não cresceu, né? E foi muito bacana, e eu acho que o negócio que era o diferencial do CLJ da Cristo, que hoje faz com que todos aceitem essas diferenças de pensamento político, de pensamento religioso, eu acho que uma das grandes vantagens que tornava o CLJ da Cristo Redentor diferente dos outros é que aquela questão de comunidades, a gente implementou a comunidade mista. Ao invés de botar só menino ou só menina, a gente misturou as duas coisas. Era o único CLJ que tinha comunidade mista. Né? E que era um escândalo até. Era meio que um escândalo. Era um escândalo. E aí tu percebia... É verdade, era polêmica. E tu percebia a diferença disso quando a gente ia para uma chegada de curso. O pessoal da Cristo, a gente descia, chegada na catedral, por exemplo, a gente descia do ônibus ali na Praça Rui Barbosa, a gente subia cantando, rindo, falando bobagem, que sempre tocando violão, fala bobagem, né? Os outros olhavam, os outros reconheciam a gente pelo barulho. Anunciando, estamos chegando. Tu via de longe os caras apontando lá, o pessoal da Cristo subindo. Mas isso eu vejo como ciúminho deles, entendeu? Porque a gente tinha... Não vou ser hipócrita de dizer que o nosso grupo era 100% unido. Não era. Porque num grupo grande de jovens, é natural que tu tenha as suas bolhas ali, as suas... Normal. Posso apagar fogo com gasolina, Cristina? Posso apagar fogo com gasolina? Não, porque eu ainda estou falando. Fica quieto que eu estou falando aí. Respeito o presidente. Coitado do Beto, não consegue falar. Aqui ainda estão rindo de mim, que eu estou de castigo aqui. Não, é que tinha o pessoal do Humberto, o pessoal que era do Humberto, porque o Humberto era um cara justo, não tinha panela. O Humberto não tinha panela. Essa é real. É real. O Humberto não tinha panela. Não era isso. Não era o pessoal do Humberto. Era assim, ó, eu tentava circular no meio de todo mundo. Eu tentava circular com todo mundo. Mas tinha aquelas pessoas que eram mais próximas a mim, tinha o pessoal do Dom Diogo, que formava o grupinho do Dom Diogo, tinha o pessoal dali da Rua da Cristina, ali onde a Cristina morava, ali no apartamento da mãe dela ali. Tinha um monte de gente que morava no prédio. Uma galera do prédio. Um grupinho dos mais antigos. Tinha um grupinho daqueles que o cara levou para dentro do movimento, entendeu? Mas em determinado momento, esses grupinhos formavam um grupo só. Na hora que era para fazer alguma coisa pelo CLJ da Cristo, esses grupos... É como se fossem os Power Rangers, assim, sabe? Venham daqui, venham dali e formam um robozão.
né? Mas funcionava a coisa. O CJ da Cristo funcionava. E funcionava bem, né? Funcionava bem. Funcionava bem. Quando a gente fazia nossos eventos, as nossas jantas aqui no salão da igreja, cara, todo mundo pegava junto, cara, todo mundo trabalhava, entendeu? Tu precisava de alguém para fazer alguma coisa, chegava nele, nas próprias missas, quando tu precisava de alguém para ler, tu chega a dizer, o cara não tem, tu faz? Faço, eu ajudo, eu passo o cestinho, na época que passava o cestinho, né? Então, eu acho que essa diferença que nós tínhamos dentro do CLJ foi que permitiu que hoje houvesse esse respeito entre as pessoas. Claro que a gente tem os extremistas dentro do nosso grupo. A gente tem, né? Mas a gente não rebate. A pessoa fala, o comentário lá extremo dela, a gente não rebate, entendeu? É teu direito de opinar. Teve uma postagem uma vez do Max, não sei se o Max está assistindo, abraço, Max. Ele postou um negócio lá de política, eu comentei, o Max comentou, aí um outro cara botou assim, acho que querendo botar pilha, aceitou fácil demais. Isso, cara, eu não vou bater boca com o Max, que é um cara que eu conheço há mais de 20 e poucos anos, por causa disso. Eu não vou botar em risco uma amizade, uma proximidade por causa disso. Ele acha isso bom. O fato de eu ficar calado não quer dizer que eu concorde contigo. O fato de eu ficar calado, muitas vezes, é eu não querer me desgastar com uma boca besta. Hoje, tu bater boca com algumas pessoas, a mesma coisa que tu ficar conversar com a parede. Sabe, vai e não tem reação, é idiota hoje. As pessoas hoje estão muito idiotas com relação a esses aspectos, principalmente políticos. Então, eu vejo que essa diferença que nós tínhamos no nosso grupo do CLJ da Cristo foi a base para todo esse respeito que hoje nós temos uns pelos outros. Vocês brincam com a letra do Unidos, mas unidos estamos aqui, unidos queremos ficar, seguiremos pela vida, sempre em frente a cantar, semeando o bem, alegria e paz em cada coração. De certa forma, foi o que a gente fez. De certa forma, a gente pôs a letra do Unidos em prática. Entendeu? Mesmo tendo trilhado caminhos diferentes, principalmente dentro não vou dizer dentro da fé, porque todo mundo manteve a sua fé, mas dentro de escolhas religiosas, né? Foi o que eu te falei num áudio que eu te mandei ontem, Mário. Eu não considero, por exemplo, assim, o caso do Buga. Ele deixou de ser católico para ser evangélico. Para mim, não trocou de religião, cara. Ele continuou cristão. Né? Para mim, isso não é mudar de religião. Para mim, daqui a pouco tu mudou de endereço, tu trocou de casa, foi morar numa outra casa. Mesma coisa, espiritismo. Porra, eu sou espírita desde criança, eu estudo espiritismo desde criança. Eu já estudava na época do CLJ, entendeu? Eu sempre fui muito crítico. O Adão que está assistindo, é do meu grupo do Emaús, ele sabe das coisas que eu falo no meu grupo do Emaús e o pessoal se apavora. Entendeu? Porque eu acho que não é porque eu sou cristão, porque eu acredito em Deus, que eu vou baixar a cabeça e dizer amém para tudo que dizem. Eu sempre fui muito contestador, sempre gostei de uma polêmica, entendeu? Então eu acho que tudo isso fez com que hoje a gente pudesse fazer essa live, a gente falar essas brincadeiras, a gente rir, a gente brincar. O pessoal que tá postando comentário, daqui a pouco eu vou ler, né? O pessoal que está mandando mensagem para nós aqui, toda essa diferença nos manteve unidos, né? Toda essa diferença fez com que a gente crescesse uns adultos responsáveis, aqueles que tiveram filhos são bons pais, são boas mães, os que não tiveram filho, mas adotaram os filhos de companheiros, também adotaram como se fossem seus filhos, né? Então, eu acho que a gente viveu uma fase, a gente pegou uma fase de transição do mundo que foi saído dos anos 80, que era aqueles anos loucos,
Né? Cara, a gente foi jovem nos anos 90, como a gente falou no início. Tinha o grunge, tinha a banheira do Gugu, domingo de tarde, tinha a banheira do Gugu. Tinha o programa de umas baixarias gigantescas também. Os Mamonas Assassinas com as letras deles reverentes. Também. E sabe que hoje eu estava escutando, umas Peguei músicas. uma. Oi? O que é, Karine? Eu peguei uma geração um pouquinho antes, assim. Pois é, Peguei mesmo. os Paralamas, o Legião. Sim, A gente cresceu com essas outras, né? E coisas polêmicas também, né? Porque Sim, mas... eu acho que a maioria do pessoal do CLJ, o que tinha também era um senso crítico. Ninguém aceitava assim de graça. Acho que aqui, de todos que estão aqui, a gente pode dizer que todos aqui tivemos um senso crítico também, né? Ninguém aceitou assim, não, sim, amém. Sempre teve um questionamento de todos. Do Mário, mas a nossa geração, Reginaldo, Karine... da Cristina, meu... Eu lembro... Mas a nossa geração, ela teve essa educação crítica de aprender a ter um pouco mais de senso crítico, né? Que é uma coisa que eu não vejo hoje nos jovens, né? Os jovens hoje, eles não são críticos. Eles gostam de criticar, de ter responsabilidade, mas eles não são críticos. né, Buga? Mas, nós éramos responsáveis. Isso aí é uma coisa que me dá raiva. Sabe que isso é uma coisa que me dá raiva, que me deixa indignado? Porque os jovens de hoje são os filhos da nossa geração. Pois é. São nossos filhos, entendeu? Cara, a gente passou por uma geração de contestação, de não abaixar a cabeça para muitas coisas. E hoje os caras estão criando filho Nutella. Caras pintadas. Exato. Sabe? Eu participei de uma marcha, eu nunca estudei no Becker, mas eu participei de uma marcha que saiu do Becker e foi até o Palácio do Governo, quando o Colares era governador, para brigar que os alunos queriam escolher os diretores da escola. Eu participei dessa marcha, sabe? Cara, e os filhos dessa geração... Eu participei de uma greve por causa disso. Como? O que é, Karine? Eu participei uma vez de uma greve no Dom Diogo. A gente ficou sentado no saguão porque a gente não queria que fosse imposto um diretor. Imagina. E hoje, cara, e quantas vezes... Não foi para a sala de aula, né? E quantas vezes, na nossa época, zombavam da cara da gente, riam da gente, entendeu? E a gente não entrava em depressão por causa disso. E os filhos dessa geração, a gurizada que hoje tem 15 anos, entendeu? Estão Nutella, estão criando uns filhos bocó para a vida. E outra coisa, Humberto... Para pegar toda aquela carga, tudo aquilo que eles aprenderam, que eles viveram nos anos 90, virou ano 2000, teve filho, ele disse, de certo pensar, não quero que meu filho viva o que eu vivi. Tu é um estúpido. Tu é burro, entendeu? Tu viveu coisa muito importante que tu teve a oportunidade de passar para o teu filho e tu não passou. É verdade. Entendeu? Tu está ensinando o teu filho que se chamarem ele de gordo é para ele ficar em depressão. Se chamarem ele de magricela é para ele ficar em depressão. E outra coisa, o que nos fazíamos... E lutar pelos direitos, né? O que fazia nós jovens diferenciados dessa juventude de hoje é que nós, de repente, por sermos, né, de um movimento muito forte, muito significativo, de uma convivência muito próxima, nós não convivíamos juntos só naquele exato momento ali do sábado e da quarta. Nós convivíamos direto. Eu lembro das jantas que nós fazíamos na casa da tia Conceição, lembra, Karine? Que nós fazíamos jantas lá na casa da tia Conceição, reunia o pessoal e tal. Lembro que a gente ia lá pro sítio. Só para quem não lembra, a tia Conceição era mãe do Enio, faleceu há pouco tempo. Nós íamos também lá pro sítio do pai do Buga, lá, pescaria, né? Íamos pra garagem do Humberto, lá pro porão, lá pra ver filme lá. Passava na Blackbuster, na locadora, pegava um monte de filme.
A gente passava Lembro, uma semana lembro. vendo filme. Né? Outra coisa As importante, pizzas da nós minha casa sabíamos, também. muitas vezes Isso. nós sabíamos os problemas A pizza pessoais da de casa cada... da Cristina. É, Muitas Essa vezes na nós... garagem da Karine. as festas na garagem da Karine lá, que era legal. Lembra Não, a última, Beto, de anos 60? E muitas vezes, gente, a gente sabia os problemas Até um de pessoais de cada um, lambreta. né? Muitas vezes a gente sabia o problema pessoal de cada um e isso fazia com que a gente aprendesse a respeitar, né? E outra coisa importante, né, que a gente tem que falar também, que eu lembro disso, Humberto, que muita gente não tinha dinheiro para pagar, né, o curso e muitas vezes o próprio grupo arrecadava fundos para possibilitar que pessoas pudessem ir lá fazer vaquinha. o retiro. Tu sabe que né? isso foi uma das brigas com o falecido Padre Leopoldo, que eu acho que acabou motivando o fim do nosso CLJ. Porque na época eu era o presidente do grupo e o padre tinha o controle sobre o caixa. E o padre dizia quem ia e quem não ia para o curso. Até que a nossa coordenação começou a dizer não. Quem deu o pré foi a gente acompanhou desde o começo, a gente que sabe se a pessoa tem ou não condições de ir para um curso. Não é o padre que conversou 2 minutos com ele que vai dizer sim ou não para um trabalho de 2 meses, 2, 3 meses. Entendeu? Ele não gostou de aceitar isso. E aí, o dinheiro das festas, do caixa do CLJ, era ele que cuidava também. Aí a gente precisava de dinheiro para ajudar a completar, porque não era barato os cursos, a gente precisava de dinheiro para completar, ele não queria dar o dinheiro. Até que na última coordenação a gente disse, não, Às vezes tinha tio que ajudava. Tinha. Mas aí a gente tinha o nosso caixa, e no último ano a gente não deu o caixa para ele. A gente controlava o caixa. Quer fazer o curso, tu não tem dinheiro? Bom, o Mário é um cara que vai agregar para o CLJ. Ah, mas não tem dinheiro para fazer o curso. Cara, não é por isso que ele não vai fazer o curso. Tu pode pagar quanto? Custa 50, eu tenho 10. Tá? A gente arranja os outros 40 para ti. Entendeu? A gente não emprestava, a gente dava o dinheiro. Não cobrava esse dinheiro de volta. E isso ele não aceitava. E isso acabou, isso foi, eu tenho convicção disso, que foi um dos fatores que levou para o fim do nosso grupo. Né? Porque a gente bateu de frente com ele. Né? Mas eu acho que também acabou quando a gente estava numa fase boa. Antes de acabar por cima, quando está por baixo a coisa, né? Mas ainda bem que estava uma época boa. Né? Foi uma época de transição, já não estava tão bom, mas não estava no ruim ainda. Né? Estava numa fase de transição. Né? Não, estava com um grupo de trabalho muito bom. Estava com um grupo de trabalho muito bom. Tô recém tinha retornado do 3. O Eterno Base. Eu estava me afastando por causa que eu estava entrando na faculdade, então não tinha muita convivência. O pessoal, assim, é uma coisa que eu observo... O que eu perdi de aula quarta-feira para minha serenata? Fala, Cris. Hein, pessoal? Uma coisa, assim, que eu observo é também. toda essa convivência no sábado e nas quartas, bem como o Mário lembrou, das jantas, dos encontros que a gente fazia fora a igreja, isso fazia com que a gente conhecesse a pessoa, cada um na sua essência. Né? O que eu observo hoje em dia? Tu tá ali no Facebook, aí tu faz uma amizade virtual. Né? Às vezes, virtual, tu conhece, eu tenho amigas que eu não conheço ainda, de mais de 10 anos. Então, esse tipo de amizade de mais de 10 anos, né, é diferente, a gente acaba conhecendo mesmo, conversando, batendo papo. Mas a gente tinha o privilégio de não ter tanto virtual, a gente tinha muito presencial e pouco virtual. Então, o que as pessoas acontecem hoje em dia? Postou uma coisa, uma brincadeira, ou eu não concordo com o que o Humberto postou, vou lá, eu vou desfazer a amizade, porque se ele postou isso, então ele é isso. E se ele é isso, não pode ser meu amigo. Só que como é que eu vou achar tal coisa do Humberto por uma postagem ou duas? Né? Eu conheço ele na essência há tantos anos.
né? A gente não se perde nisso, porque a gente conhece a essência da pessoa, a gente está há tantos anos, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Concordo, eu acho que tem... gente desfazendo amizade de anos. Sim, Cris, eu acho que... Né? Eu acho que tem um vínculo... Né? Eu acho que tem um vínculo... Eu sempre me senti um pouco meio que... Não sei se vocês têm a mesma impressão, tá? Mas eu sempre me senti um pouco, tá? Meio que responsável indiretamente, né? Digamos assim, eu tenho... a Cristina é minha amiga, né? Então, principalmente quando eu a vejo, naquele momento que eu tô ali contigo, Cris, eu me sinto um pouco indiretamente responsável por ti, entendeu? Um certo vínculo. Existe um vínculo, entendeu? Ali. E eu acho que o CLJ me trouxe isso, sabe? De me sentir vinculado a algumas pessoas, né? Em decorrência do ambiente onde que nós tivemos aquela convivência, né? Então, o olhar é diferente, né? O olhar de amizade, o olhar de cuidado, o olhar de... né? É diferente, não tem como dizer que não é, porque pelo menos eu sinto... Eu acho o seguinte também, isso aí que a Cristina falou é interessante, que a gente conhecia a essência do amigo ali, né? Mas a gente também conhecia a família das pessoas. A família. A gente entrava na casa, os pais conheciam a gente, né? Quando o Gabriel nasceu, quando eu fui batizar o Gabriel, quando a gente foi fazer o batizado dele na igreja São Vicente de Paulo, ali no Itu, foi um casal na minha casa, aí o casal para entrevistar, né? A gente conversando, aí eu falei, da minha época do CLJ, daí a mulher disse, tu era CLJ? Minha filha também era. De qual CLJ tu era? Eu disse, CLJ da Cristo Redentor. Ela, minha filha também era. Isso, sua filha era do CLJ da Cristo Redentor? Como é que é o nome dela? Giovana. A Giovaninha. Claro. Aí eu disse, Giovaninha, Giovaninha. E ela assim, tu era quem? Isso, eu era Humberto. Aí ela, me lembro. Quase que te entregou. Entendeu? Então, cara, não tinha quem não conhecesse, não tinha pai ou mãe que não conhecesse, pai, mãe ou vó que não conhecesse a gente, né? E isso dava muita segurança para os pais quando a gente tinha, por exemplo, festa. Cara, a gente voltava a pé para casa, cara. 3 horas da manhã. Uma das características... Uma coisa muito legal, né? Uma coisa muito legal. Era que os meninos levavam a gente, né, Cris? Exatamente o que eu ia falar. A gente levava as meninas para casa, eu, Humberto, o Mário, né, os mais velhos, as meninas levavam os meninos mais novos para casa, e depois a gente que morava mais ou menos na mesma direção, a gente voltava para o Brasil, e cada um pegava o ônibus ou táxi. Tem uma foto dos 15 anos da Bárbara que tá todo bonde ali, né? Tá toda... tá toda a quadrilha ali, Mas tem uma foto, gente, na sacada da casa dos pais do Humberto também, que tava a turma toda lá na sacada, lá, se lembra? Tem. Aquela foto ali também. Agora, vocês imaginem se a gente iria perder uma união de tantos anos por conta de religião. Com certeza não. Com certeza não. Tem lógica. Porque nós somos as mesmas pessoas. Eu não quero saber, né, em quem tu votou, não votou, em qual religião tu é, ou se tu não tem religião. Tu é uma pessoa que ajuda o próximo, estende a mão pro teu irmão, é um bom filho, é um bom pai, uma boa mãe, ajuda as pessoas. Aí eu vou ficar te julgando, né, por outras... Não, eu te conheço, tu é uma pessoa boa. Tu me estendeu a mão, tu me ajudou, tu ajudou tantas pessoas. E eu vejo que as pessoas hoje estão descartando muito facilmente as amizades, porque postei tal coisa, acham que tu é X coisa. Falta, eu acho assim, o mundo anda muito descartável, gente. Isso é triste, né? Então, nós somos privilegiados, né? Porque nós temos essa amizade de tantos anos, tão bonita, né? A impressão que... A base foi lá atrás.
por conta de um curso de liderança juvenil cristã, né? Que nos ensinou a interpretar, a ler, a pensar, a refletir, a ser líder, né? E que ser líder é bem diferente do que ser ídolo. Eu vejo que muitas pessoas acham que são líderes e, na verdade, elas querem likes. Likes, os likes, e nem sempre todo mundo que ganha muitos likes é um líder nato, né? É muito comum a gente ver não gostou do que eu postei hoje em rede social, pode me excluir da sua lista de amigos. Mas rede social é isso, né? Meu marido ainda brincou outro dia, mas uma rede social é isso. Se a pessoa quer postar uma coisa e não quer que ninguém debata embaixo da sua postagem, escreve um diário, que é só para si, né? É verdade. Então a gente, né? E a se gente fecha no seu mundo, né? Debates cara a cara, né? Pessoal dentro, né, do nosso grupo de jovens. Isso nos ajudou muito. Não estou falando que a tecnologia é ruim, não estou dando uma de velha, assim, no meu tempo era melhor. Não é isso. Né? A gente tem que criar nossos filhos a respeitar a tolerância, a ser o líder, né? A ouvir a opinião dos outros e a sentir a essência. Não é porque eu sou gremista, né, e o meu amigo é colorado, que, né, coitado, que ele vai ser uma pessoa triste, né? Até porque o time, né, eu entendo que é muito melhor ser gremista, mas eu não posso discriminar meu amigo. Eu acho que a Cristina vai cair da live. Até porque gremista é uma pessoa muito gremista. O presidente é colorado. Também é um pouco gremista, entendeu? Mas brincadeiras à parte, né? Até isso Quem tá brincando? Em casa e falo, cada um tem que ter seu time, cada um tem que ter o seu gosto musical, sabe? E a gente tem que conviver bem e se respeitar. E aqui no Sul a gente tem essa brincadeira. Conhece a pessoa, é gremista, é colorado, né? É uma coisa nossa aqui na nossa terra, né? Sempre tem essa pergunta. Mas a gente tem que conviver bem, a gente não interessa o time da pessoa, para mim, pelo menos. Eu quero conviver com pessoas boas, que semeiem o amor, que semeiem a paz, que sejam líderes que nem o Humberto foi, né? E segue sendo até hoje, né? A gente tem que pregar a paz, a harmonia e o amor. Cris, não fala que parece que ele quer abrir uma igreja. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, vai virar pastor. Vamos fazer um parênteses. O Adão, tu que está assistindo a live, disse é mentira isso. E disse é mentira. Eu já cheguei com o Adão e falei, Adão, olha o dinheiro que a gente está perdendo sem abrir uma igreja, cara. Imagina. E aí eu falando para ele, como na nossa reunião do Grupo Emaús a gente fala muita bobagem, né? Eu disse para ele, já tinha até o nome da igreja. Igreja da Graça de Deus, né? Para fazer todo mundo rir dentro da igreja. Mas eu falei para ele, cara, a gente está perdendo dinheiro, velho. Imagina quantas almas a gente ia arrematar. Humberto, ele saiu, mas ela volta. Humberto, vamos, quase 1h15, vamos encaminhando, Humberto. Daí, não sei se tu vai ler as mensagens aí, como é que tu vai fazer? Vou, porque um monte de gente entrou aqui, dando oi, aqui, e gente do nosso grupo do CLJ, então seria uma indelicadeza não falar, né? Então vamos começar. Abraço só um pouquinho, segura, só um pouquinho. Agora é o momento das mensagens. É o momento das mensagens. Depois é do que mais me fez crescer. É o momento das mensagens. Olha, eu acho que a maioria aqui, o que mais fez crescer foi a comida mesmo, gente. E que é Buga? O que mais fez crescer a maioria aqui é a comida. Não, fora da época da pandemia mesmo. Eu cresci 25 quilos nos últimos 25 anos. 1 quilo por ano, velho. Vamos para as mensagens, então. Um abraço para o Fábio. Vocês se lembram do apelido do Fábio?
Se lembra, não falo, Eu porque a não. gente não vai falar apelido de ninguém hoje aqui. Não pode. O Adão, Proibido. Shalom, Adão. Marcelo Ramos Azevedo, entrou o Leitão. Bom, ele já se entregou. Não pode. O Adão botou aqui, saudade dessa risada do Mário. Ó, Mário, o Adão tá com saudade de ti. O Marcelo Ramos Azevedo. Antes amarelada do que branco em preto. Cadê a máscara, Cris? O Leitão tinha perguntando, Cris, cadê a máscara? A Clarice, corretora. Chegando, boa noite a todas. 1 hora atrás o recado, não li ainda. A Kátia Chedid. Oi, kkkk. Oi, Cacá. Cacá. Acho que é tua irmã, né? Minha Que mana. depois... Oi. aí tem um monte de coraçãozinho Oi, também que ela botou irmã. aqui. A Ela fez Cassandra... 78, CLJ 78. A Cassandra, depois, boa noite, boa noite. A Dani Valiante Montiel, a Dani, muito bom ouvir vocês, legal. A Dani estava no nosso reencontro Afilhada. de 2 anos atrás. A Vanessa, Dani, como é que tá a tua irmã, a Vanessa? O Fábio depois, lembrando das nossas reuniões de quarta, que eram as serenatas, né? O Adão botou aqui, depois da missa, ia tudo para minha casa. Não era sempre. Aí, Shopping Lindóia. Ou Shopping Lindóia. Embaixo das escadas. Embaixo das escadas, era o ponto de encontro. Embaixo das escadas Era para os meninos olhar para as meninas embaixo. Isso, exatamente. Aí o Leitão botou para ti aqui, Mário, ó. Eu não lembro bem, mas achei o teu depoimento na chegada do teu CLJ1. Tu te lembra que tu falou Pra na mim? chegada do CLJ1? O único Mário que tá aí é tu. Eu acho que eu estava... Não, mas eu acho que eu estava com os efeitos dos psicotrópicos ainda. Aí, ó, continuando aqui, a Fabiana Guilherme, dando boa noite para todos. A Kátia Chedid tem irmã que é a fã. Peterson Cristiane, estamos juntos, Reginaldo. Amigo teu. Valeu. A Simone Evangelista, boa noite, Simone. A Sheila Rieger, show, parabéns. O Evandro, grande Evandro. Evandro, gente boa. Menino. Figura. As nossas, quando a gente fazia os encontros lá no sítio da Alessandra, da Alessandra e da Lica. Da Moreira. Aí o Evandro botou aqui, CLJ, grande formador de lideranças. Hoje não temos essas instâncias de formação, partilha, etc. Verdade. E o Evandro eu mandei o link pro Cássio. Você lembra do Cássio? Lá de Cachoeirinha? Lembro. Cássio ele é padre hoje, né? Eu mandei para ele, tem contato dele. Foi do Novo Cássio, né? Não sei se ele conseguiu acessar. O Evandro Eu tem acho que live foi. do Cenáculo, né? Como é que é? O Evandro tem live do Cenáculo de Maria também. Uma vez eu vi. Isso. Ele continua no Cenáculo. O Alessandra Jacques Reck. Alessandra, a irmã da Lica, casou com o Jacques. Figuras da nossa época, a Alessandra, a Lica, o Jacques, a Isabel, o Sérgio Malandro. Aí, Alessandra, a gente vê que o tempo passou quando até tua filha já fez o CLJ. Alessandra, tá velho. Tu tá velho. Tá velho. O Kojax. O Marcelo perguntou se eu tô usando uma meia na cabeça. Tô. Não vou nem dizer de quem é. A Isabel mandou mensagem para nós. Abraço, aqui. Bel. O Evandro, Beijo. lembrando que tem Sonhos do Transfiguração. Eu também tenho, então, tudo guardado. A maioria. E eu tenho um outro que eu criei no momento de... eu tirei a... Calma aí. Acho que eu tirei a Cris. Não tirei a Cris. A Cris não tá faz tempo. Tá meio ruim. Eu tenho um outro jornal que eu fiz na época do pré, porque me tiraram do Transfiguração. Aí eu disse, não vou fazer jornal, vou sim. Fiz um pro pré. Meu Deus. Não, mas eu fiz o jornal.
Aí o Leitão botou aqui, pelo barulho e pelos apelidos. A Nara, Mário, respeita os mais velhos. Porque ela falou que tu não estava me deixando falar, cara. Alessandra Santos, Alessandra, Dani, a Sinara. Se lembra desse grupinho? Não. Muito boa. Bah, que gente que era. Ô, Lucas, se lembra em Arroio Teixeira, esse pessoal todo em Arroio Teixeira? Lembro bem. Oh. Tomando caipira às 9 horas da manhã. Ah. Meu Deus. Aí o Adão aqui puxa o violão, falando pro Evandro puxar o violão. Aí o Leitão falando aqui que ele e a Karine pegaram a geração do elo perdido. Mais ou menos isso. Aí, Emeline, muita gente boa. Emeline, a Brisa. Quem que era o grupinho? Era ela, era a Brisa. Eveline, o Tiaguinho. Paulinha. Thiago Plá. Paulinha. Paula Neto. Ela discordando um pouco do que quando a gente falou que a piazada hoje está Nutella, ela disse assim, a piazada de hoje tem sim senso crítico, mas não todos como era na nossa época. Realmente a gente não pode generalizar, né? Que virou todos uns amostrados. Né? A Cassandra aqui, o Leitão de novo, podiam botar o Adão Quadros e o Evandro Menini para fazer a serenata no final da live tocando busca. Ó, velho, eles cobraram muito caro. Aí Alessandra, o canal é pobre e não teve dinheiro para pagar a live. Não, a gente está sem patrocinador ainda. Tá. Alessandra Jacques botou aqui, e hoje em dia, até pela questão da violência, inviabiliza esse contato. Não tem mais as serenatas e parece que as reuniões dos vicariatos saca-rolhas são sábados à tarde. Mudou tudo, cara. Mudou tudo. E o Leitão hoje estava empolgado, participou bastante aqui. Aí, não sendo flamenguista, tá bom. Colorado, sem problema. Nós freguês. É freguês. E não é freguês, não. Tá? O Adão aqui não é mentira. Não sei de que ponto que ele falou isso. A Isabel, quero meu envelope. Não das mensagens. Envelope de mensagem, cara. Mensagem. Nossa, a Dani respondeu aqui que a Vanessa... Deixa eu botar o Mário de... Não sei se eu coloco o Mário de volta, o Mário tá falando demais. Botei. Aí a Dani falando que a Vanessa tá bem, que bom que tá tudo bem, que o pessoal tá bem. A Cassandra, tempos bons, fraternidade e igualdade. Verdade, que parece que não volta tão cedo. A Isabel de novo, abraço para todos, me divertindo com vocês. Que bom. Essa era a intenção, a gente conversar sério. Relembrar, se divertir, né? Misturando um pouco de humor, não, mas de alegria, de descontração, né? E, ô Buga, não sei se tu reparou, mas aqui está 75% daquela pescaria que a gente fez a primeira vez no sítio do teu pai estão aqui, né? Sim. 75% das pessoas estão aqui. Sim. Só falta um. Vamos contar a história daquela pescaria, né? Cara, deixa eu pensar um pouco, cara. Conta, acho que não, né, cara? Não, o cara é advogado, vai se queimar. Deixa assim. Mas ele disse que ele aprendeu, cara. Ele aprendeu. Parece que ele aprendeu. Ele tem equipamento hoje e tudo. Que bom. Então tá, pessoal. Vamos encaminhando aí para o nosso encerramento. Considerações finais de cada um. Então vamos começar primeiro com as moças, né? Karine. Obrigada pela moça. Gostei muito de participar aqui com vocês. Foi muito bom revê-los. Relembrar alguns momentos muito bons, né? A gente teve grandes oportunidades, grandes ensinamentos, Eu lembrei quando vocês estavam falando ali da amizade que a gente tinha.
Eu não sei quem aqui chegou a ter convivência com a Simone Friedrich, mas quando o pai dela faleceu, eu estava em aula e só teve um telefonema para minha casa. E tinha várias pessoas que estudavam ali no São Judas, que era o Márcio, eu não sei se quem é da época da Isabel, então era o Márcio, era o Paulo, e eu passei só assim, ó, no São Judas e falei assim, o pai da Simone faleceu. Eu acho que não deu uma hora, ele tinha sido enterrado, acho que é lá no Jardim da Paz. O pessoal do São Judas e da Cristo Redentor se reuniu, acho que foram mais de 20 jovens lá para o enterro do pai da Simone Friedrich. Então, eu acredito que a amizade por o Facebook e as redes sociais é bom, porque reaproximou várias pessoas que eu não via há muito tempo. Eu tenho uma amizade de uma menina, agora já é adulta, né, que também é advogada, quando eu morei em São Paulo, a Margarete Simões. Então, e eu mantive contato com ela também, né? Então, a rede social do Facebook, ela resgatou muitas amizades. Mas quem faz a amizade agora pelas redes sociais, eu acho que fica meio superficial às vezes, né? A gente não tem aquela intimidade que a gente teve no CLJ, de convivência. Eu tentei passar, como mãe, para o meu filho, o senso crítico, a convivência. Eu conheço, assim, o Jonathan, ele teve vários anos, ele teve a mesma turma no colégio, assim, que acompanharam, né, do primeiro ano até a quase oitava série, quase a mesma turma de coleguinhas. Então, eu conheci muitos pais, eu fiz questão de conhecer todos os pais dos colegas dele. Então, alguma coisa do CLJ, de conhecer as famílias, essas coisas, eu tentei passar para o Jonathan em relação a isso, entendeu? De ter responsabilidade, de ser pontual, de respeitar as diferenças, independente de cor, religião, opção sexual. É um ser humano, merece respeito. Eu acho que, independente da pessoa assim, em si, né? Se pratica. O Jonathan, aos 17 anos, o meu filho, ele não quis mais ser católico, ele passou a ser adventista. Ele chegou e falou: vou me batizar no adventista. Ok, é uma religião, é cristã, pratica bem, eles têm valores parecidos com o que eu tenho, né? De amor, de caridade, de compaixão. Se é do bem, eu acho que está valendo. Independente de qualquer coisa. Se é do bem, é uma pessoa boa, se tem boa índole, se pratica o bem, está valendo, e a amizade é para sempre. Vou guardar vocês para sempre. Cris? Então, gente, eu fiquei muito feliz de revê-los, muito honrada com o convite da live, e acho que é isso tudo, nós já falamos, né? Nós revivemos os nossos momentos, foi muito gratificante, eu acho que foi bem esclarecedor para as pessoas saberem o que era o CLJ, até porque ele ainda existe, né? E o quanto ele foi importante na nossa formação, né? E essa formação, apesar de cada um de nós ter tomado assim, rumos diferentes em relação a religiões diferentes, que a gente mantém a mesma fé em Deus. Eu fico muito feliz de ver que todos nós concordamos de respeitar a religião um do outro e que nós estamos conseguindo passar esses valores que nós aprendemos aos nossos filhos. Quem é que postou ali? Unidos estamos aqui, meu Deus. Humberto, né? Foi tu, Mário? Não, Humberto. Presidente, foi o presidente. Ai, meu Deus. Foi o presidente.
E é isso, gente. Assim, eu acho que... Foi a gente canta. Eu fico muito feliz de ver que a gente mantém a nossa essência e que a gente... o fato de nós conhecermos, né, realmente uns aos outros de maneira íntima, a gente, né, se respeita e a amizade segue adiante, né? É isso. Isso aí. Book. Foi muito bom ter participado, a gente relembrar esses momentos especiais da nossa vida, algumas coisas. Né? Eu tenho certeza que nós vamos dormir hoje, vamos sonhar com algumas cenas, vamos ficar lembrando algumas cenas aí das reuniões nossas, né? Eu acho que a gente conseguiu passar um pouco dos valores que a gente aprendeu, né? Essas convivências que a gente teve, e foi a parte religiosa, foi a parte cristã, espiritual, mas foi a parte de formação de caráter também, né, de todos nós. Né? Eu vejo que todos que eu reencontrei nesses 20 e poucos anos aí foram jovens que se tornaram adultos e que têm um caráter muito bem formado, né? Por mais que na época fosse aqueles jovens porra louca, né, meio rebelde e tal, que aprontavam, depois eles amadureceram muito, né? Com certeza baseado no que aprenderam, né? E isso é muito bom, isso foi muito, muito legal. E isso fez com que a gente mantivesse a nossa amizade, apesar de todo esse tempo. Né? Foi muito bom, né? Agradeço a vocês os convites aí. E seria muito bom de fazer mais vezes isso, né? Muito legal mesmo. Tá? Shalom para vocês aí. Shalom. Show. Sou eu, né, Humberto? Não, é tu. Bugá. Oi. Eu vou cantar uma música e tu faz os efeitos especiais, tá? Tá, vou tentar. Começa assim, ó. Hoje, dentro do meu coração, voa um passarinho. Como é que o passarinho faz? Nós vamos ter que apagar essa live do Facebook. Quem tá de fora... Quem tá de fora não tá entendendo. Vai bombar, quem tá de fora não tá entendendo. Quem tá de fora não tá entendendo. Mas a gente explica, né? É uma música, né? Que nós cantávamos e tal. Daí a gente brincava, né? Quando falava do passarinho, alguém piu, 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 piu. E aí a gente se divertia. Mas falando sério agora, gente, eu fico muito feliz, assim, muito contente de estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não via e tal, e embora virtualmente, decorrência dessa pandemia aí, de toda essa situação, é muito bom vê-los e ver que essa energia continua, né? E o que eu desejo, né? Eu desejo para quem está nos assistindo e, de repente, não conseguiu captar ou entender, né, essa nossa interação, essa nossa energia aí, eu desejo mesmo que eles tenham ainda em vida uma oportunidade, assim como nós tivemos, né, de construir uma amizade em cima do tripé que a gente falou, né, e também de tantas outras coisas que só a convivência, respeitando as relações do mundo virtual, mas só a convivência, né, do dia a dia, do lado a lado, faz com que nós possamos desfrutar hoje dessa amizade que a gente tem, que embora muitos de nós já faz tempo que nós não nos vimos pessoalmente, mas a gente sabe que, e a gente não só sabe, né, mas a gente sabe porque a gente sente, né, através dessa energia trocada hoje, que a amizade continua a mesma e com muito mais sentido ainda, né, muito mais madura, muito mais aprimorada, e eu queria agradecer a todos que toparam essa empreitada aí. E o Humberto, quando eu falei pro Humberto, o Humberto falou, tu tá falando sério? Eu falei, cara, muito sério, né? Porque eu acho que o momento é oportuno e a gente está dando exemplo aqui, né? De que a gente tem que lembrar, né, que a gente vem de um grupo que existiam muitas diferenças sociais, econômicas também, né? Não só aparentemente físicas, o branco, o negro, o gordo, o magro, né? Mas também por questão econômica, né? E vivíamos com essas diferenças em harmonia, né?
todos nos dávamos muito bem, convivíamos de uma maneira muito harmônica. E esse pequeno exemplo dessa nossa convivência em comunidade, ela pode servir a muitas pessoas que hoje, de certa forma, têm uma grande dificuldade de lidar com a diferença, né, do outro. E no nosso grupo, sim, também tinha pessoas hétero, homo, né, que depois acabaram, né, tornando pública essa sua condição, mas que sempre foram respeitadas, né, sempre foram muito respeitadas no nosso meio. É isso, um beijo para todos, e é contigo, Humberto. Eu que mais fiquei muito feliz com essa nossa live, porque é bom a gente relembrar coisas do passado, assim, coisas boas, né? E coisas não tão boas, porque essas não tão boas fizeram com que a gente virasse as pessoas que nós somos hoje, né? Contribuíram para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? A gente não aprende com as vitórias, a gente aprende com as derrotas, que aí tu aprende onde tu errou para tu não errar mais, né? Tem uma própria passagem da Bíblia que diz, né? Vai e não peques mais, né? Só que não é assim, né? Vai fazer bobagem, mas faça uma bobagem diferente da que fez, né? Aprenda a fazer uma bobagem diferente, porque a nossa vida é passar fazendo bobagem para a gente aprender, para a gente amadurecer, para a gente crescer. E o Buga caiu da live, acho que até ele está mandando o WhatsApp para mim aqui. Botou caiu, capaz, ninguém notou. Ele falou da gurizada que era rebelde, que era... Cara, a nossa rebeldia era muito diferente. A nossa rebeldia era muito diferente da que é hoje. Era uma rebeldia saudável, assim, sabe? Era uma rebeldia inocente, né? Não era uma rebeldia tão drástica, tão... Não sei, agora não foge a palavra, mas como é hoje, sabe? Tão radical como é hoje. E eu tenho a convicção que foram os anos que eu passei no CLJ, de 92 a 98, quando encerrou, 6 anos, foram 6 anos muito bons, um crescimento, um amadurecimento, muitas amizades, e a gente já está há 2 anos tentando fazer um outro reencontro, né? Levamos 20 anos para fazer um, né? A gente brincou, no dia do reencontro a gente brincou, daqui a 20 anos a gente faz um outro, e eu acho que vai acabar sendo assim. Então vamos fazer assim, ó. Vou fazer 50 anos daqui, deixa eu ver, 2 anos. Se não conseguir reunir, vai ser na festa dos 50. Então já... Legal. A gente já faz um pacote, porque tu vai fazer 50, eu faço 49, eu faço 49. O que fechou 50 é quem está entrando no ano 50, né? Eu vou fazer 48 esse ano, né? Então, daqui 2 anos, 50, daí a gente programa até lá. Verdade. Tu faz agora em agosto, né? 27 de agosto. Sou virgem até morrer. e eu acho que até me perdi agora. Mas acho que foi muito bacana. É que assim, cara, tu mexe com tanta lembrança bacana. Tava falando do reencontro. Nem parece um grupo de jovens cristãos. Não. É com a terceira idade cristã agora, né, cara? Esse era o clima, né, gente? Esse era o clima, né? Esse era o clima. Uma coisa da época do CLJ que eu sempre falava, que eu sempre falava para a gurizada, assim, que eu conversava com o pessoal, é que eu queria ficar velho, amigo desses meus amigos, e que meu filho fosse amigo dos filhos dos meus amigos, né? O Gabriel já conheceu alguns filhos da faixa etária dele, né? Mas a gente ainda não teve como criar essa proximidade, mas um dia as coisas acontecem. Daqui a pouco, fazendo parte do movimento de igreja, né? E, cara, assim, ó, agradecer muito a todos que aguentaram 1h40 de live, né? Agradecer a todos que acompanharam desde o começo, agradecer a Karine, o Buga, a Cris, e eu só estou lamentando muito essa pandemia, que o Andrés não vai poder fazer aquela dobradinha, né? Vão passar o inverno sem comer dobradinha. Verdade. Então, assim isso. que tudo isso passar, comeremos outra dobradinha.
Aí comendo inverno do ano que vem, tem que comer o dobro para compensar o desse ano. Por isso dobra aqui. Mas de novo, então, pessoal, assim, ó, muito obrigado. Obrigado pela amizade de vocês. Obrigado pelas palavras que vocês direcionaram a mim diretamente, mas eu acho que é tudo influência do meio que a gente vivia naquela época, né? Tudo que a gente fazia porque a gente era incentivado, era estimulado por outras pessoas. E foram momentos daquela época muito bons, momentos hoje muito bons, né? Prova. E o interessante quando a gente fez o reencontro no CLJ, ali no salão, que eu brinquei com o pessoal e disse: tia, o tempo passou e ninguém mudou a cara. Tá todo mundo com a mesma cara de quando eu era de 20 anos atrás. Né? Quem era feio continuou feio, quem era bonito continuou bonito. Mas assim, ó, o tempo passou, mas parece que não passou. Ao mesmo tempo parece que não passou. Né? Porque quando a gente estava assando uma carne lá, o piolho, cabeça, o Cacau junto, o Adão, cara, a gente conversando como se não tivesse se visto na semana um mês antes, sabe? Foi muito bacana, foi muito bacana. E espero em breve, talvez esse ano, quando essa pandemia, essa desgraça acabar, a gente possa refazer isso. Dá para lembrar essa e outras muitas histórias que a gente tem, né? Estou vendo o Evandro agora, me lembrei do Evandro e o Adão, nos reencontros lá no sítio da casa da Alessandra, quando derramaram uma caixinha de vinho, Frei Damião, e a gente secou com a camiseta do Adão. Cara, que época boa, cara, que época boa. Tá, mas já me estendi demais. Fazer uma festa aqui na garagem do pai, com temática que nem a gente fazia. A última foi anos 60, não sei. Quem é que veio com a lambreta? Legal. Foi Evandro? Não me lembro. Eu fazia muito aqui na garagem do pai. Era festa temática, né, Beto? A última, eu acho que a gente fez foi anos 60, né, Cris? E as gurias vieram com aquelas saionas, os meninos de... Muito legal. Lembra, Beto? Eu tenho foto. Eu tenho foto. E eu não sei se o pessoal vai lembrar dessas festas que a gente fazia. Eu tinha 2 fitas cassete, só com música lenta. Só com baladinha. Aí o pessoal dizia, era tu que colocava as lentas. Eu trazia. A garagem lá, a última eu enfeitei com um monte de... Aí, eu tenho essas fitas até hoje, cara. Era o DJ da festa. Era música baladinha. Muito Daí o pessoal bom. falava, A gente tem que repetir. Hã? Tá, Humberto, A gente vai ter que repetir uma. Tu tem que dar oportunidade para os outros cursistas, tá? Eu perguntei para ele, Karine, o que mais fez ele crescer, ele não parou ainda. Tu vê, foi muita coisa. Ai, meu Deus. Mas então tá, depois dessa cortada aí, nos dedos do Mário. Então tá, nos despedimos aqui. Abraço. Ele tá quase chorando, Cristina. Ele tá quase chorando. Meu Deus. Não chora, Beto. A gente se encontra nossos Brasil. Então, pessoal que acompanhou a live, muito obrigado. Abraço no coração de vocês. Beijo, fiquem com Deus. Karine, beijão, Cris. Abraço, unidos estamos aqui. Unidos. É hora de dar tchau. Tchau. Tchau.